Olá, você que está aí do outro lado da tela, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Conhecimentos Gerais para o Concurso Nacional Unificado. Sou Rafael Barreto, pai de Maria, professor de concursos públicos desde 2004. Com muita alegria e gratidão no meu coração, estou desenvolvendo esse projeto aqui gratuito para ajudar todo mundo que está buscando adquirir conhecimento. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, fique conosco, espero que goste. E saiba que tem muito conteúdo disponível, tá? Tudo fica salvo na playlist que tem aqui no meu canal, intitulada CNU Conhecimentos Gerais, curso gratuito. Vai lá depois de maratona, pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Eu quero deixar aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da tela, que em algum momento do seu dia separou um tempinho para a gente poder estudar. Nessa aula a gente vai dar seguimento no estudo do tema Finanças Públicas. Ó, para quem está chegando agora, o que está aqui em amarelinho no edital, que eu já estudei com a turma, tá? A gente já estudou políticas públicas, já estudou os desafios do Estado de Direito, diversidade e inclusão. Estamos agora em finanças públicas. Na aula anterior a gente falou das atribuições econômicas do Estado. E vai dar continuidade a partir daqui, né, de fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento. E só fazendo uma rápida revisão do que a gente viu na aula anterior, e lembrando, você que chegou por agora, corre na playlist, pega todos os conteúdos anteriores, tá? Na aula anterior a gente viu que quando a gente fala de atividade econômica em sentido amplo, toda e qualquer atividade que gera circulação de riqueza e abrange a atividade econômica no sentido estrito e o serviço público. O que diferencia a atividade econômica em sentido estrito e serviço público é a essencialidade daquela atividade. É uma atividade que é essencial, que é voltada a materializar direitos fundamentais, é uma atividade de saúde, de educação, de transporte público, de saneamento, é serviço público, porque é essencial. Se não tem esse traço da essencialidade, atividade econômica em sentido estrito. E o que é que a gente destacou? No geral, em regra, tipo há muito tempo atrás, a gente dizia o seguinte: o serviço público é o Estado e a atividade econômica é a iniciativa privada, os chamados players do mercado. Só que esse cenário foi se modificando. A gente tem o serviço público como obrigação do Estado, mas que também pode ser prestado pela iniciativa privada. Inclusive, o próprio Estado pode delegar a prestação do serviço público, como costuma acontecer com o transporte. No seu município, quem é que presta o serviço de transporte público municipal de ônibus? Provavelmente uma empresa privada que ganhou uma concessão de serviço público. E temos também serviços públicos que não são exclusivos do Estado, como saúde e educação, que a iniciativa privada, por disposição constitucional, tem direito de prestar. Então, o serviço público ele pode ser prestado pela iniciativa privada nesses termos que eu coloquei. E já a atividade econômica, que realmente é a área do livre mercado, dos players do mercado, em verdade o Estado também pode prestar. A gente viu na aula anterior que pela Constituição, lá no artigo 173, o Estado pode explorar diretamente a atividade econômica, ele pode atuar diretamente na atividade econômica quando for necessária a imperativo de segurança nacional ou algum relevante interesse coletivo. Mas o mais comum é realmente o Estado atuar na área econômica como agente normativo e regulador. Na Constituição é o artigo 174, o Estado atuando como agente normativo e regulador da atividade econômica. Normativo, ele vai criar as regras, né, jurídicas para o desempenho da atividade econômica, e regulador, ele vai estar ali realmente regulando a atividade econômica, regulando o mercado, e aí pela Constituição ele vai exercer funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Aí em seguida a gente estudou as chamadas funções econômicas do Estado, que talvez seja o que o edital aqui chamou de atribuições econômicas, que a gente falou de função alocativa, distributiva e estabilizadora. Alocativa, o Estado promove o quê? O ajustamento na alocação dos recursos. De que maneira o Estado vai distribuir os recursos na sociedade? Como é que ele faz a alocação dos recursos? Aqui é a função alocativa. A função distributiva já tem mais a ver com adentrar no campo de desigualdades, né, socioeconômicas que existem na sociedade. A ideia é reduzir a desigualdade econômica. Aqui a chamada função distributiva na área econômica nos leva, naquela aula anterior, quando a gente estudou políticas públicas, lembra da classificação de Theodore Loic?
política pública redistributiva, que é fazer uma redistribuição de rendas. Aqui seria a chamada função distributiva do Estado, quando, por exemplo, ele cria um programa de assistência como auxílio emergencial durante a Covid, como um Bolsa Família. E a função estabilizadora, que é importantíssima, que é a atuação do Estado para tentar o quê? Estabilizar a economia, para diminuir o impacto, né, dessa loucura que é o mercado, da alta, da baixa, da inflação, dos ciclos econômicos, tentar preservar a estabilidade dos empregos. Inclusive, na aula passada a gente comentou a época em que o Brasil tinha chamado inflação galopante. Se ia na padaria de manhã, o pão estava por um preço, se você voltasse de noite já era um outro preço. Se ia no mercado de manhã, o feijão era um preço, de noite o feijão era outro. E aí veio o Plano Real na época para tentar estabilizar. Tudo isso a gente abordou bastante na aula passada. E aí a gente até resolveu uma questão. Vamos agora para, né, temas novos no nosso edital aqui, falar dos fundamentos das finanças públicas, tributação, orçamento. E, gente, fundamento é o que dá base, é o que dá sustentação. Eu partilho com vocês que eu não sei muito bem o que é que eles querem perguntar com fundamento de finança pública, tributação e orçamento. Talvez seja a gente compreender o porquê que existe finança pública, porquê que existe tributação, porquê que existe orçamento. E, gente, presta atenção. O Estado tem uma série de obrigações. E, ó, até deixando de lado a Constituição, pensando na teoria política, o Estado existe para quê? Por que que tem o Estado, né? A gente pode convergir na ideia de que o Estado está aí para criar condições de materializar a dignidade das pessoas, para que a gente possa se desenvolver. E para que isso aconteça, o Estado é obrigado a prestar um bocado de coisa. Eu costumo dizer que eu não conheço, no Brasil, ninguém que seja mais cobrado do que o Estado. O povo brasileiro cobra do Estado o tempo inteiro. Você, provavelmente, cobra muito do Estado. Você, provavelmente, aí no seu município, cobra bastante da prefeitura, o serviço de limpeza urbana, iluminação pública, asfalto, cobra do governo do estado, a questão do policiamento, né, da polícia militar, governo federal, os serviços como telefonia, como internet, a gente cobra o tempo inteiro do Estado. E para o Estado cumprir com as suas obrigações, que são ontológicas, o Estado existe para isso, e também constitucionais, ó, tem que ter arrecadação. Como é que o Estado vai prestar serviço de saúde se ele não tiver dinheiro para montar a estrutura de atendimento, para remunerar profissional, para adquirir insumo? Educação, a mesma coisa. Ah, tá precisando passar um recapeamento asfáltico aqui onde eu moro. Custo, né? Direitos têm custos, né? Tem até uma obra clássica, né, de dois professores americanos chamada O Custo dos Direitos, Holmes e Susten, K. Susten e Stephen Holmes, se eu não estou enganado o nome dos dois professores. É um livro clássico, né, que a gente estuda no âmbito dos direitos fundamentais. E direito tem custo. E para o Estado conseguir fazer isso, tem que ter o quê? Receita. Então daí a gente entende por que tem tributação. Eu costumo dizer que a tributação, gente, ela é imprescindível à dignidade da pessoa humana. Não há como pensar em o Estado cumprir as suas obrigações, o Estado nos dá os serviços públicos, se não tiver tributação. Então tributação é imprescindível para a dignidade da pessoa humana. E eu, particularmente, eu costumo dizer com as pessoas que o Brasil tem uma carga tributária elevada, não é verdade? Eu digo assim, o grande problema não é a carga tributária elevada. É a falta de uma devolutiva adequada. Olha, eu particularmente, eu não me incomodaria, entre aspas, de pagar 80% de tributação se a gente tivesse serviço público de saúde atendendo a contento, de educação atendendo a contento, segurança pública, serviço de transporte funcionando. Se algum de vocês já teve a oportunidade, por exemplo, de viajar para o exterior e para a Europa, você toma um choque de realidade na questão do transporte público, mobilidade urbana, da qualidade do asfalto. Olha, eu já tive a graça de ir em Londres algumas vezes, eu tenho um primo irmão que mora em Londres há muitos anos, e você, de qualquer canto que você tiver em Londres, você vai para onde você quiser, onde você precisar, de transporte público. De transporte público. Não é? Você quiser passear pela Inglaterra, viajar para cidades do lado, o asfalto é um negócio impressionante. Se eu chego aqui em Salvador, ou em outras praças, ou em Campo Grande, onde eu morava até pouco tempo, e tantas praças pelo Brasil, o transporte público é deficitário, a qualidade do asfalto é ruim.
Isso para não dizer, algum de vocês aí paga plano privado de saúde? Algum de vocês colocou os filhos para estudar numa escola privada? Então o problema não é o quanto a gente paga de tributo, é o quanto o Estado não devolve pra gente, né? Eu adoraria pagar 80% do tributo, dizer assim, ó, de tudo que eu ganho eu fico só com 20%. Mas eu não vou ter custo com saúde, com educação, com transporte, com... Não é verdade? Então o grande problema não é a tributação, é a falta de devolutiva, é a falta de devolutiva. Mas entenda, tributação é imprescindível. Imprescindível para materializar a dignidade da pessoa humana, né? E a atividade tributária, de certa forma, está entrelaçada no âmbito do que a gente, em sentido amplo, vai falar de uma atividade financeira. Porque quando a gente fala de atividade financeira ou finanças públicas, tudo que envolve movimentação financeira, tanto a arrecadação quanto o gasto. E aí vai entrar o orçamento. Daqui a pouco a gente vai detalhar melhor o orçamento, que vai ter um ponto no edital, ó, ali 6.4, noções de orçamento. Mas por que existe finanças públicas? Gente, o Estado tem que arrecadar e tem que gastar. Então eu tenho que ter um planejamento sobre isso, eu tenho que ter um estudo, uma leitura sobre as finanças públicas. Por que existe tributação, que a gente acabou de falar, e o orçamento, que é imprescindível para a gente poder realmente compreender o quanto ganha, o quanto gasta. Então talvez seja aí a ideia de fundamentos da tributação e orçamento. E eu vou entrar agora nesse ponto aqui, que é financiamento de políticas públicas, estrutura de receitas e despesas do Estado brasileiro. E minha turma, vamos lá. Óbvio que política pública gera despesa. Não tem como o Estado implementar uma política pública, distributiva, redistributiva, sem ter receita. E quando o edital coloca assim, estrutura de receitas e despesas, o que é que eu quero trazer para vocês? Algumas noções, a gente entender o que é receita, o que é despesa e trabalhar algumas classificações, tá? E eu queria dizer para vocês que receita pública é todo e qualquer recurso financeiro que ingressa nos cofres do Estado. Todo e qualquer recurso financeiro que ingressa nos cofres públicos, receita pública. A gente pode definir no plural receitas públicas como o montante total de recurso recolhido pelo Tesouro e que é incorporado ao patrimônio do Estado, né? Tudo que, ingressa no patrimônio do Estado como recurso financeiro, receita pública. E a receita, ela se subdivide em orçamentária e extra-orçamentária. Existe receita orçamentária e orçamentária conforme o recurso seja orçamentário ou extra-orçamentário. E aqui é um ponto que vale a pena a gente conhecer, porque vai que vem uma pergunta de prova. O que é receita orçamentária? O que é receita extra-orçamentária? Receita orçamentária, o próprio nome indica, de orçamento, tem que estar no orçamento. É uma receita que representa uma disponibilidade de recurso financeiro para o Estado, para o erário. É uma receita que pertence ao Estado. Pertence, entre aspas, eu costumo dizer, que em verdade não pertence ao Estado. Pertence ao povo, mas é gerido pelo Estado, pelos governantes, né? Mas pertence ao Estado. Receita orçamentária é uma receita que está prevista no orçamento, aumenta o saldo financeiro e deve ser utilizado para executar as despesas públicas. Porque nem toda a receita, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, aumenta o saldo financeiro do Estado. Nem toda a receita pode ser utilizada pelo Estado. Mas receita orçamentária, sim, é receita do Estado, é patrimônio do Estado, integra o patrimônio do Estado, e aí tem que estar no orçamento, e o Estado usa essa receita para liquidar as suas despesas. De outro modo, receita extra-orçamentária não é uma receita que pertence ao Estado. É um recurso que, por assim dizer, ingressa nos cofres do Estado como entrada compensatória de natureza temporária. O Estado, ele na verdade é um mero depositário daquele recurso. É o caso de uma caução, de uma fiança, de uma operação de crédito de antecipação de receita.
O Estado, ele recebeu um depósito de valores com uma caução. Isso não é do Estado, o Estado é um depositário. Terminada a operação jurídica que justifica o levantamento da caução, o Estado tem que devolver. Então, a priori, o Estado não pode pegar esse dinheiro e dizer assim, esse dinheiro agora é meu, eu vou liquidar uma despesa com esse dinheiro. Não, ele é um depositário. Se ele usar esse dinheiro para liquidar uma despesa pública, ele está devendo. Quando o titular do dinheiro diz, acabou aqui a operação, vamos dar baixa na caução, o Estado, e agora como é que eu devolvo? Entende? Então, esse recurso que é compensatório, como a caução, uma fiança, não pertence ao Estado, é um recurso temporário, o Estado é um mero depositário. Então, tá aí receita orçamentária e extra-orçamentária. Tem uma outra classificação que vai dividir a receita quanto à origem do recurso em receita originária e derivada. E seria uma boa pergunta de prova. Receita originária, receita derivada, né? Receita originária, receita derivada. A receita originária é a que se origina do próprio Estado. É a exploração pelo Estado do seu próprio patrimônio. O Estado pega o patrimônio que é dele e ofere receita. Um caso de muito fácil visualização, quando o Estado promove a locação de um bem público, a alienação de um bem público, a gente tem um caso que é comum no Brasil. Estádio de futebol que pertence ao Estado e que está, entre aspas, locado a um clube de futebol. No Rio de Janeiro, Maracanã é do Estado, mas ele está cedido a Flamengo e Fluminense. Eu não sei qual é o instrumento jurídico, imagino que seja uma permissão de uso ou uma concessão. Aí eu não sei qual é o instrumento jurídico que tem lá no Rio de Janeiro, mas é um bem público que é cedido ao Flamengo e ao Fluminense que pagam por aquilo. Aqui em Salvador, o estádio da Fonte Nova é um estádio que é do Estado, é público. O Bahia, aliás, boa Bahia, né? O Bahia paga para jogar na Fonte Nova. Então o Estado ganha um dinheiro com isso. É uma receita originária, que é uma receita que se origina do próprio patrimônio do Estado. De outro modo, receita derivada é aquela que decorre da exploração pelo Estado do patrimônio de um particular. O Estado ofere receita a partir de um patrimônio privado, caso típico da tributação. Você pagou imposto de renda, você pagou IPVA, o Estado está oferindo receita em cima do seu patrimônio. É receita derivada. Aí eu vou entrar agora com vocês numa outra classificação, que essa é comum aparecer em prova, que é a classificação da lei. É a chamada classificação quanto à categoria econômica. Gente, reparem, vamos ver, aqui é a Constituição e aqui é a Lei 4320 de 64, que na aula passada eu mencionei, é a chamada Lei de Direito Financeiro, né? A gente não tem um Código de Direito Financeiro, mas tem a Lei de Normas Gerais, que é a 4320, e essa lei, quando chega aqui no artigo 11, define receita. A receita classifica-se nas seguintes categorias econômicas. Então, tá aqui o critério legal, que é o critério da categoria econômica. Tem receita corrente, receita de capital. E aí a lei vai definir, mas eu quero, antes de pegar o texto da lei, trabalhar com vocês no sentido comum. Receita corrente é para atender, custear a despesa corrente, que é a despesa do dia a dia, contínua, relacionada ao custeio da máquina pública. A remuneração dos servidores é uma despesa contínua. Contínua. O pagamento da conta de energia das unidades escolares, das unidades de saúde, isso é despesa contínua. É despesa corrente, né? É despesa corrente. E aí o dinheiro que eu destino para isso é receita corrente. E vamos combinar, tem que ter o equilíbrio, né? Eu tenho que ter receita corrente suficiente para atender a despesa corrente. Se eu não tiver receita suficiente, eu tenho que equacionar a despesa, tenho que cortar a despesa. Daí a importância desse planejamento que a gente vai ver daqui a pouco quando falar de orçamento, né? Quando falar de orçamento. Quando eu falo já receita de capital, gente, entenda aqui em sentido amplo, é como se fosse dinheiro, operação financeira, é para despesa de capital. Despesa de capital é despesa oriunda de operação financeira com capital, operação de crédito, uma alienação de bens, né? Uma amortização de empréstimos. Como se eu tivesse assim, gente, é o que está gerando,
o capital aqui como o vil metal, como a gente dizia antigamente, é o papel moeda, que hoje em dia é tudo dinheiro virtual, né? Tudo número, digital, né? Mas receita de capital é receita para custear essas despesas de capital, que não são despesas contínuas do dia a dia para manutenção da máquina, não. Não são despesas que acontecem eventualmente, né? Uma operação de crédito, né? Uma alienação de bem. Vamos pegar agora no texto da lei, galera. Reparem como está aqui no texto da lei, no artigo 11, parágrafo 1º. Quais são as receitas correntes para despesas do dia a dia? Tributária, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço e outras. E ainda aquelas que sejam de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, que sejam para atender despesas correntes. Beleza. Já a definição de receita de capital é a que vem da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívida. Dívida, operação financeira, dívida de capital, conversão de bens em direitos, recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado para atender despesas que são despesas de capital e ainda o superávit, né, do orçamento, né, e ainda é o superávit do orçamento. Então, eu trago para vocês aqui essas noções de receita, o que é, e a gente falou de receita orçamentária e extra-orçamentária, originária e derivada, e corrente e de capital. Vamos agora conversar um pouquinho sobre despesa, voltando ao edital. Vamos conversar um pouquinho sobre despesa, gente? Ó, despesa é custo. Despesa é custo. Quando a gente fala de despesa pública, os gastos públicos. A gente pode definir despesas públicas no plural como conjunto de gastos do Estado, oficialmente registrados e autorizados, previstos na lei orçamentária anual e que devem ser pagos com recurso público. Para eu falar de uma despesa pública, uma despesa do Estado, ela tem que estar registrada, autorizada, prevista na lei orçamentária. Se não está prevista em lei, não pode ser constituída como uma despesa pública. A despesa pública necessariamente tem que me levar, gente, a uma previsão, a um registro oficial, né? Tem que estar lá detalhado na lei orçamentária. Eu costumo dizer que despesas públicas integram o dia a dia de todo e qualquer governo. Por quê? A gente acabou de comentar. O cumprimento pelo Estado das suas obrigações ontológicas e constitucionais leva à realização de despesa. Prestar serviço público gera despesa. Implementar políticas públicas gera despesa. Despesa é inerente ao dia a dia de todo e qualquer governo. E aí é essencial ao governante realizar um planejamento adequado para equacionar o custo de funcionamento da máquina pública. A gente vê dia após dia inúmeros casos de governos municipais, estaduais, por vezes até o federal, com dificuldade para pagamento de folha de funcionário, para implementar determinadas prestações de serviços públicos que são imprescindíveis, porque não estão fazendo uma gestão adequada dessa relação receita e despesa. Infelizmente, a realidade mostra que às vezes tem custos na máquina pública que são desordenados. Custo que não deveria existir, ou que tem que existir, mas deveria existir numa proporção mais reduzida, e tudo isso passa por quê? Por gestão. Por gestão. Vamos trazer aqui algumas classificações de despesa pública. Gente, quanto à obrigatoriedade, a gente vai falar de despesa obrigatória e discricionária. Pode chegar uma questãozinha de prova e perguntar sobre despesa pública obrigatória, despesa pública discricionária. A despesa pública obrigatória, como o próprio nome indica, é obrigatório, não pode deixar de ser cumprido. É uma despesa que tem que ser cumprida, tem que ser executada, porque ela decorre de obrigações constitucionais ou legais. A Constituição impõe ou alguma lei impõe.
É o caso, por exemplo, do pagamento de pessoal, de investimento mínimo em saúde e educação. Jamais o governante pode deixar de pagar, gente, pessoal. O governante que deixa de investir o percentual mínimo em saúde e educação, ele vai se complicar, ele vai ter rejeição de contas, ele pode responder às vezes por ato de improbidade, por crime de responsabilidade. Essas despesas obrigatórias, eles representam a maior parte do orçamento. Boa parte das despesas que um governo tem são despesas de índole obrigatória. E aí sobra uma margem reduzida para a despesa discricionária ou não obrigatória. A despesa discricionária ou não obrigatória é aquela que não decorre de um imperativo legal. Ele tem que fazer, não. É uma escolha política do governante a partir da disponibilidade de recurso orçamentário. O governante está com dinheiro em caixa e decidiu, eu quero agora realizar essa atividade, vou ter essa despesa pública. Ele tem discricionariedade política para isso. Aqui eu vou lhe dar um exemplo que é muito problemático pelo Brasil inteiro, que é a realização de festas. Provavelmente no seu município tem festa. A festa do dia do aniversário da cidade, a festa do padroeiro da cidade. Se você pegar, não está na Constituição nem na lei que o Estado aqui entendo ente político, União, Estado, DF, é obrigado a fazer festa, mas é obrigado a promover cultura. E a realização de festas entra como atividade cultural. Então, o poder público pode investir dinheiro em uma festa? Pode. Deve. Mas qual é o tamanho da festa? Quanto ele vai gastar para contratar um artista? Aí o prefeito do seu município decidiu trazer o Pato Donald e o Mickey Mouse para fazer um show. E o cachê desse artista é estourado. Aí, gente, começa a confusão. Aí vem o pessoal da oposição dizendo que é um absurdo. Aí vem denúncia no Ministério Público, denúncia no Tribunal de Contas. Ah, não tá asfaltando a rua, mas tá trazendo o show do Pato Donald. Eu costumo dizer, gente, que como bem pontuou Aristóteles, a virtude está no meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem que investir em cultura, investir em festa é cultura. Então não é errado investir. Mas tem que analisar cada caso. Não quer dizer que eu quero contratar o Pato Donald e vou pagar esse valor e tá certo. Que existem parâmetros de contratação. Por exemplo, vá algum dia algum prefeito de Salvador ou algum governador do estado deixar de investir dinheiro público no Carnaval de Salvador. Vá para ver o que acontece. Impossível isso acontecer um dia. A prefeitura banca uma parte da estrutura do Carnaval. O governo do estado banca uma parte da estrutura do Carnaval. E o Carnaval dá retorno para a cidade e para o estado. Em termos de turismo, visibilidade, movimento o ano inteiro. Então, é possível. Mas tem que sempre analisar cada caso concreto, como é que funcionou aquilo ali, né? E isso para dizer, quando uma despesa é discricionária, o gestor pode realizar a despesa porque tem disponibilidade de recurso, mas não quer dizer que ele pode de qualquer jeito, tá? Tem que analisar os parâmetros em concreto. Outra classificação de despesa vai nos levar à despesa primária e não primária ou financeira. É uma classificação que de vez em quando aparece em prova. Qual é a diferença de despesa primária para despesa financeira? Despesa primária é a que está relacionada à manutenção e funcionamento da máquina pública. Custos para prover bens e serviços públicos à população. Pagamento da folha de pessoal. Investimento em saúde e educação. Saneamento básico. O asfalto, o transporte. Tudo isso é despesa primária. O Estado está obrigado a prover esses serviços públicos, tem que manter a máquina em funcionamento. Essas despesas são despesas primárias. As despesas financeiras, não primárias ou financeiras, são as despesas que se referem às operações financeiras realizadas pelo Estado com a obtenção de um empréstimo ou um financiamento. Elas estão relacionadas a dívidas financeiras que o Estado assume. Por exemplo, o Estado está com dificuldade para pagar a folha,
tá sem recurso, decidiu pegar um empréstimo. O Estado foi lá, pegou um empréstimo numa instituição financeira para poder pagar a folha de pessoal. Só que esse empréstimo vem com a taxa de jurozinho, alguma coisa aqui e ali. O Estado acabou de assumir uma dívida financeira. Acabou de gerar uma despesa financeira. Essa despesa não está relacionada à prestação de serviço público para a população. Está relacionada a uma operação financeira que gerou um passivo para o Estado. Beleza? Aí a gente entra na outra classificação que eu quero trazer, que é a classificação da lei, da categoria econômica. Vamos voltar aqui na lei, galera, ó. O artigo seguinte, que é o artigo 12, vai dividir despesa em despesa corrente e despesa de capital, tá aqui. Despesa corrente, que são as de custeio, e as transferências correntes, que são transferências para atender despesas correntes, né? Manutenção de serviço público, né? E a gente perde capital de novo, capital, dinheiro, finança, operação financeira, que é investimento, inversão financeira e transferência de capital. E aí eu costumo dizer que quando a gente fala de despesa corrente, são despesas que têm continuidade, que estão relacionadas com a manutenção e o funcionamento da máquina pública, com a prestação de serviço público. São despesas que não contribuem para formar ou adquirir nenhum bem de capital. Ah, o Estado vai comprar um patrimônio, vai comprar um prédio, um imóvel, etc. E tal, não é? Eu não estou aqui adquirindo um bem de capital, não é isso. Na verdade, eu estou mantendo a máquina estatal em funcionamento. É despesa corrente que eu pago com aquela receita corrente. Já quando eu vou à despesa de capital, está relacionada à formação ou aquisição de um bem de capital. Né? E aí quando a gente vai aqui na lei, investimento, dotação para planejamento, execução de obra, inclusive destinada à aquisição de imóveis para a realização de obra, programas especiais, constituição, aumento de capital da empresa, inversão financeira, aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos de capital, aumento de capital, né? Então a gente fala dessa divisão. E aí depois a lei vem detalhando. Aí eu não acho que seja necessário sair detalhando isso na lei, despesa de custeio, que a lei vai, cada categoria dessa vai gerando um código, né? Pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviço terceiro, em carro diverso. Aí eu acho que a gente não precisa ir adentrando nisso aí, né? E detalhando isso aí, mas a lei vai definindo tudo isso. Acho que não é o perfil da prova cobrar. O próprio edital traz o que, gente? Ele traz assim, estrutura das receitas e das despesas. E eu trago para vocês essa visão que quando a gente fala de despesa, a gente viu despesa obrigatória, discricionária, primária financeira e despesa corrente e despesa de capital. Aí a gente vai avançar para entrar no próximo ponto. Noções, repare que é noções. Não está escrito estudo aprofundado, detalhado, tudo que possa existir sobre orçamento, não, noções. Noções de orçamento. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, né? E lei orçamentária é anual. E aí, minha turminha linda e maravilhosa, minha turminha linda e maravilhosa, vamos começar a trabalhar isso aqui agora, né? Vamos começar a trabalhar isso aqui agora, fazendo já algumas noções efetivamente, né, do que vem a ser orçamento e falar dessas famosas 3 leis orçamentárias. Galera, vamos lá. Num sentido comum, a palavra orçamento em qualquer campo, quando a gente fala de orçamento,
já tem uma ideia de algum instrumento que trabalha com receita e despesa. Em qualquer campo, quando você fala de orçamento, previsão de receita, de despesa da unidade financeira, seja ela pública ou privada, por exemplo, a família é uma unidade financeira e, no geral, a família faz um orçamento familiar. Vocês que estão aí do outro lado da tela, de repente, ó, sentam para organizar o orçamento familiar, ó. De repente você fez assim, ô prof, tá no meu planejamento, esse ano, eu vou passar nesse concurso e vou celebrar a minha aprovação curtindo o verão em Paris. Aí eu, ué, mas o verão passou. Não, prof, é o verão europeu. Depois do concurso vai chegar o verão europeu. E aí eu vou comemorar meu resultado no concurso em Paris. Eu vou curtir o verão europeu em Paris. Aí eu falei assim, entendi. Você sabe que tem um curso de passagem aérea? Eu sei, prof. Sentamos no final do ano passado para fazer o orçamento familiar desse ano. E a gente botou esse planejamento. A gente vai em junho, julho para Paris. E fez o orçamento familiar. E tá de boa. Maravilha. E no meio do ano eu vou receber lá no meu Insta, o direct, aquela sua fotozinha lá. Ó, prof, tô aqui em Paris comemorando a minha aprovação. Louvado seja Deus, tome posse dessa graça. Que bênção, não é verdade? E trazendo essa ideia comum para a ideia pública, orçamento público vai nos levar à ideia de um instrumento que contempla previsão de receitas e despesas de um determinado órgão público. E orçamento público é uma lei que detalha, indica e detalha a previsão de receitas e despesas do Estado. E preste atenção agora. A visão de orçamento como indicativo de receita e despesa corresponde à chamada visão tradicional de orçamento. Orçamento, numa visão tradicional, é um instrumento que indica receitas e despesas. Só que essa visão ela foi evoluindo para uma outra perspectiva, que considera o orçamento como um instrumento que expressa planejamento de metas de governo, metas fiscais que envolvem todo um sistema operacional e um sistema de finanças públicas. Orçamento não é apenas indicativo de receita e despesa, é um programa de trabalho, é um instrumento que demonstra o planejamento do governo. Metas de governos, metas fiscais. E é nesse novo olhar, o orçamento ele é compreendido, e aí eu acho que pode vir uma questão nesse sentido, como um verdadeiro programa de trabalho do governo, que revela a maneira pela qual o chefe do executivo promove a gestão do dinheiro público, administra os recursos. E quando a gente vai na lei de direito financeiro, me parece que isso é o que está na lei. Olhem como está aqui no artigo 2º, galera. Artigo... Aliás, Ó aqui, ó. A lei do orçamento conterá discriminação de receita e despesa. Visão clássica. Só que olha agora, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo. Aqui já é uma visão mais contemporânea. Orçamento é um instrumento que evidencia a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo. Então, essa é a visão que a gente tem contemporânea de orçamento, né? De orçamento, né? E como eu comentei, orçamento é uma lei. E na verdade nós temos 3 leis em matéria orçamentária, que daqui a pouco a gente vai estudar, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes e o orçamento propriamente dito, né? E o orçamento é propriamente dito. No âmbito do governo federal, gente, nós temos um ministério específico, que é o Ministério do Planejamento e Orçamento. O Ministério do Planejamento e Orçamento é um órgão que tem competência para atuar
nessa questão orçamentária. Ele vai estar elaborando estudos para acompanhar a execução do orçamento, para estar avaliando o cumprimento do plano plurianual, vai estar viabilizando novas fontes de recursos para as políticas públicas do governo, né? Formulando diretrizes para promover uma melhor gestão de gastos públicos. O Ministério do Planejamento e Orçamento ele é importantíssimo em matéria orçamentária. E é importante a gente ter a compreensão de que o orçamento ele é um pouco complexo quando você vai para a vida real, porque orçamento, gente, a gente trabalha com estimativa, com previsão de receita e despesa que vai mudando. Você fez o seu planejamento familiar, o orçamento familiar para esse ano, com uma previsão de receita e uma previsão de despesa, só que aí de repente muda. Chega um momento do ano que entra um dinheiro que você não imaginou que ia ganhar e entrou. Surge uma despesa que você não imaginou que ia ter. E assim também é com o cofre público. Você faz uma previsão de arrecadação e de repente conseguiu arrecadar muito mais. Ou arrecadou muito menos. Você tem uma previsão de despesa e a despesa aumentou, estourou, teve uma catástrofe. E aí o Estado tem que entrar com recursos de imediato para poder ajudar aquela situação. Então a verdade é que orçamento na vida real, você está o tempo inteiro ali meio que se equilibrando em uma corda. Você traçou ali aquela cordinha, aquela linha que é o orçamento e ela vai o tempo inteiro, ó, balança para lá, balança para cá, né? Você tem que estar o tempo inteiro controlando, analisando, verificando, né, aquilo ali. E o orçamento, gente, ele tem alguns princípios. Quando a gente vai aqui na lei, ó, vamos falar agora de princípios orçamentários, tá bom? Quando a gente vai aqui na lei, aqui é a Constituição, deixa eu voltar para a lei. A lei do orçamento vai obedecer os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Vamos ver o que são esses três princípios e depois eu ainda vou acrescentar mais alguns, tá? Que de vez em quando a prova aborda. Unidade. Unidade. O orçamento deve ser uno. Um só. E cada unidade governamental deve ter apenas um orçamento, e respeitando a totalidade orçamentária. Eu não posso ter dois orçamentos para uma unidade governamental. E eu costumo dizer que o orçamento ele é um só, mas em verdade ele tem vários, entre aspas, sub-orçamentos. Como assim, gente? O orçamento é uma lei. Mas nessa lei tem o orçamento do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. A iniciativa da lei é do chefe do Executivo, né? Porque o Executivo é quem administra o Tesouro. Ele manda o projeto de lei para o Legislativo, que é quem tem que transformar o projeto em lei. Aí vem as emendas. Só que o orçamento do Judiciário, o Judiciário é quem elabora a proposta. Elabora a proposta orçamentária e manda para o Executivo, para o presidente ou para o governador. O Ministério Público elabora a sua proposta orçamentária e manda para o Executivo, presidente ou governador. A Defensoria Pública elabora a sua proposta e manda para o Executivo. O Executivo não pode chegar lá, pegar a proposta do Judiciário, não gostei e vou alterar. Não, violaria a independência e a harmonia dos poderes, né? Então, o orçamento é um só, mas é como se ele tivesse vários suborçamentos ali dentro, né? É um só, é uma lei que contém o orçamento do Estado como um todo, mas tem as propostas orçamentárias meio que independentes ali, mas respeitando a totalidade, né? Respeitando a totalidade. E o que é universalidade? O orçamento deve conter todas as receitas e despesas do Estado. Eu tenho que discriminar ali todas as receitas e despesas, inclusive na lei, ó, os artigos seguintes. Olha o artigo 3º. A lei orçamentária compreenderá todas as receitas. E artigo 4º, compreenderá todas as despesas. Eu não posso ter despesa fora do orçamento. Receita fora do orçamento, lembre, é receita extra orçamentária. Recurso extra orçamentário. Orçamentário, né? Então,
Tanto que diz aqui, ó, não se considera para fim desse artigo operação de crédito por antecipação de receita, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias, né? Aquilo que a gente falou, as chamadas receitas extra-orçamentárias, né? Receitas extra-orçamentárias, que são receitas, minha galerinha, ó, vamos lembrar, são receitas que não pertencem ao Estado, né? Não pertencem ao Estado. Elas têm uma natureza compensatória. O Estado, ele em verdade é um mero depositário daquela receita, né? Daquela receita. Então essa ideia aí, ó, do segundo princípio que a gente está estudando aqui, que é o princípio da universalidade. Vamos pegar agora o terceiro, que é o da anualidade, que está na própria Constituição. O orçamento é anual. Está aqui, ó, artigo 165 da Constituição, onde começa o orçamento. Parágrafo 5º. A lei orçamentária é anual, né? O orçamento tem que ser anual, para cada ano. E, particularmente, eu costumo dizer assim, em termos de vida, que quem organizou a vida, o funcionamento das coisas, dividindo em ano e botando um ano como marco, ou bênção. Que é curioso como a gente funciona com esses marcos, né? Algum de vocês já chegou em dezembro e fez assim, ano que vem eu vou começar a cuidar da saúde. Eu vou melhorar minha alimentação. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou passar a estudar de verdade. É tão curioso como a gente vai criando esses marcos, não é verdade? O marco nos ajuda a funcionar melhor, né? E quando você fala de atividade financeira, é muito bom você ter um marco. E o marco é o ano. O ano é o chamado exercício financeiro. Óbvio que tem despesa que ultrapassa um ano. Você vai comprar um carro, vai pagar em 3 anos. É uma despesa continuada que ultrapassa um exercício financeiro. Você já sabe que tem que se organizar para os próximos 3 anos. No orçamento familiar, tem que separar o dinheirinho da prestação do carro. E a escola dos filhos, não é verdade? Mas a ideia do marco temporal é importantíssima para você fazer um planejamento. E aí a gente adota o marco anual, é o que está na Constituição. A lei orçamentária é anual. E aí a gente fala o princípio da, ó, voltando aqui, na Lei de Direito Financeiro, anualidade. Agora eu vou trazer para vocês outros princípios. Ainda na lei, tem um princípio que a doutrina denomina discriminação ou especialização. Vai estar no artigo 5º. O princípio da discriminação ou especialização estabelece que eu devo discriminar, especializar as despesas. Eu não posso botar uma dotação global para atender de maneira indiferente despesas. Repare como está aqui na lei. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente despesa de pessoal, material, serviço. Não. Tem que ter uma consignação para cada um. Despesa de pessoal. Essa é a estimativa. Despesa de material, essa é a estimativa, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. A gente precisa discriminar, especializar as despesas. Você não pode ter uma consignação global, até porque seria muito difícil você ter um controle efetivo sobre aquilo ali, né? Aí eu vou trazer para vocês agora, gente, outros princípios na Constituição. A gente vai falar de princípio da exclusividade, aqui no artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá, não pode ter dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Ou seja, é exclusivamente para a matéria orçamentária. Eu não posso chegar e colocar na lei orçamentária um artigo tratando de um outro tema, que não tem nada a ver com a matéria financeira. Ah, vamos inserir aí um artigo que vai fazer um ajuste no Código Civil. O Código Civil passa a viger com... Não, não pode. É estranho a previsão de receita, fixação de
despesa. Tá? Então, não pode, é o que se chama princípio da exclusividade. Tem um outro princípio que é chamado do equilíbrio. O orçamento tem que equilibrar a receita com despesa. O montante de despesa não pode exceder o montante da receita. Vai ser aqui o artigo 167. 167. São vedados, repare. Realização de despesa ou assunção de obrigação que exceda os créditos. Realização de operação de crédito que exceda o montante de despesa, né? É a ideia de que tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa. Isso é imprescindível realmente, né, para você conseguir ter o funcionamento adequado do Estado. Imagine se a sua despesa ultrapasse muito a sua receita, gerando uma dívida pública gigantesca e impagável. Complica, né? Complica. E, por último, mas não em último, o princípio da publicidade. Que é lá na Constituição, no artigo 37, toda e qualquer manifestação no poder público tem que ter publicidade. Orçamento tem que ter publicidade. O orçamento, gente, é a lei que nos permite ter a noção e o controle dos gastos públicos. Dos gastos públicos. Olha, você chegou aí na sua cidade e percebeu que na rua do lado da sua tá tendo uma obra da prefeitura. Estão lá, ó, organizando uma pracinha que tem ali, estão ajeitando a calçada. Despesa pública. Essa despesa pública tem que estar prevista na lei orçamentária. Na lei orçamentária tem que ter algum artigozinho que vai ter lá uma rubrica que vai estar direcionada a essa despesa pública. Não pode ter essa despesa sendo executada se não estiver prevista na lei. Então aí é que a gente tem o controle, a visibilidade, a gente saber a importância da publicidade. Gente, olha esse papo de orçamento secreto. Juridicamente não pode existir isso, gente. Não pode existir, né, orçamento secreto, beleza? Minha turminha linda e maravilhosa, vamos dar um passo adiante? Com essas noções de orçamento, vamos conversar agora sobre as 3 famosas leis orçamentárias. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária, o famoso PPA e as famosas LDO e LOA na Constituição são leis de iniciativa do Poder Executivo. Ó, o presidente, governador, prefeito encaminham ao Parlamento, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, o projeto da lei que institui o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária. E antes de pegar o que está aqui na Constituição, eu queria trazer para vocês uma visão. Plano plurianual, como a própria terminologia de plurianual, mais de um ano, é como se fosse um grande planejamento em matéria orçamentária. É como se for, essa lei estabelece, gente, um grande planejamento, diretrizes, objetivos, metas, que transcendem a um exercício financeiro. Inclusive sabendo que tem despesas que ultrapassam o exercício financeiro. Tem obras de grande dimensão que 2 anos para concluir uma obra, 3 anos para concluir uma obra, né? Então, quando você fala de plano plurianual, é realmente esse programa que traz um planejamento orçamentário de médio prazo. E eu digo médio porque a gente trabalha com um plano plurianual de 4 anos. De 4 anos. A lei de diretrizes é a lei que estabelece o quê? As diretrizes para elaborar o orçamento. E o orçamento é o que a gente acabou de falar. É a lei que traz indicativo de receita e despesa e que revela o programa de trabalho do governo. Então, para eu fazer o orçamento, eu tenho que ver as diretrizes. E tudo isso eu tenho que estar numa perspectiva mais ampla do que o plano plurianual estabeleceu. Então, são essas 3 leis. Agora, detalhando um pouco mais, o PPA é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo. 4 anos, segundo ano do mandato presidencial e até o final do primeiro ano do mandato do sucessor, né? O PPA vai do segundo ano do mandato, né? Vai do segundo ano
do mandato, vai do segundo ano do mandato e vai até o primeiro ano do mandato seguinte, né? Atualmente, deixa eu trazer para vocês aqui, Lei 14.802 de 2024, o plano plurianual para 2024 a 2027, está aqui. Esta lei instituiu o PPA. Não sei se seria necessário estudar essa lei para a prova, acho que não seria o caso de detalhar o texto dela, mas está aqui, realmente, traz as prioridades. Quais são as prioridades da administração pública? Combate à fome, educação, saúde, o PAC, combate ao desmatamento, as agendas transversais, criança, adolescente, mulher, igualdade racial, povo indígena, meio ambiente, né? E a gente está falando aí realmente de uma ideia plurianual. Então é um grande planejamento de ações do governo, né? De ações do governo. Pela nossa Constituição, vamos aqui, a lei que institui o PPA estabelece de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública para a despesa de capital e outras decorrentes, e também para as relativas aos programas de duração continuada. E aí, mais abaixo um pouquinho, aqui no parágrafo 4º, a Constituição prevê que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos na Constituição, têm que ser elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo Congresso Nacional. Realmente o PPA, gente, ele é imprescindível para dar o direcionamento, né? O direcionamento. O presidente encaminha o projeto de lei, né? E aí cabe ao Congresso discutir, votar, aprovar, e como a gente falou, ele pega o começo de um mandato presidencial, né? Termina esse mandato e pega o primeiro ano do mandato subsequente, né? Pega o mandato subsequente, que ele vai no segundo ano do mandato até o final do primeiro ano do sucessor. A lei de diretrizes estabelece que as diretrizes para elaborar o orçamento, as metas e prioridades, as diretrizes da política fiscal, né? Vamos ver aqui na Constituição, parágrafo 2º. A lei de diretrizes compreenderá metas e prioridades da administração pública federal, as diretrizes da política fiscal e as metas da política fiscal, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, e ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre a alteração da legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento. A LDO, ela realmente é imprescindível para que se possa elaborar o orçamento. Inclusive, deixa eu pegar aqui na Constituição, tem um artigo anterior, vou pegar aqui para vocês, lá na parte de reuniões, né? Que prevê que não é possível encerrar a sessão legislativa sem aprovar a LDO. Chega aqui na Constituição, aqui no artigo 57, na parte de Poder Legislativo, tem assim no parágrafo 2º. A sessão legislativa, gente, que é o ano, que acaba 22 de dezembro, tem assim, ela não pode ser interrompida sem a aprovação do projeto da LDO, né? Da LDO, é como se tivesse, olha, quando vai dar aqui o recesso de 17 de julho, quando vai dar ali o recesso de 17 de julho, já tem que ter aprovado o LDO, porque o presidente tem que encaminhar até dia 15 de abril, e aí, pelo que está aqui na Constituição, até 17 de julho, que é quando dá o recesso, quando interrompe, tem que aprovar a LDO. Então, quando a Constituição coloca assim, a sessão não vai ser interrompida sem aprovação da LDO, é como se dissesse, até o dia 17 tem que aprovar a LDO para ter o segundo semestre de trabalho todo para poder elaborar o orçamento, né? É como se houvesse essa ideia aí no texto constitucional, né? Essa é a ideia realmente do texto constitucional. E a gente tem o segundo semestre para elaborar o orçamento. E o orçamento é a lei que traz o quê? Um indicativo de receita,
de despesa e revela esse programa de trabalho do governo, né? Tem a unidade, a exclusividade, a discriminação de receita, o que a gente comentou agora há pouco. E aí a Constituição ela vai estabelecer algumas coisinhas importantes, ó. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o quê? O orçamento fiscal referente aos poderes, aquilo que eu comentei, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, fundos, órgãos e entidades da administração, direta e indireta, inclusive fundações, orçamento de investimento das empresas, que a União tenha, né, maioria de capital, o orçamento da Seguridade Social, tudo isso tem que estar no orçamento, né? O projeto de lei orçamentária tem que vir com um demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas, de isenções, anistia, remissão. Mostrar, ó, o governo vai estabelecer uma política aí de isenção ao longo do ano, vai dar algum benefício creditício. Qual é o impacto disso? Né? Qual vai ser o impacto disso? Aqui, ó, repare que o orçamento, né, que tem que ser compatível com o plano plurianual, tem que buscar reduzir as desigualdades interregionais, e aqui que a gente já falou da exclusividade, não pode ter nenhum dispositivo estranho à receita e à, né, despesa. Aí segue, ó. A administração tem que executar o orçamento, né, para garantir a entrega de bens e serviços, né? De bens e serviços. Aqui tem alguns outros, né, detalhes que aí eu não vou, né? Eu não vou aí esmiuçar, que eu acho que não é o propósito quando o edital coloca assim noções de orçamento. Noções de orçamento, PPA, LDO e LOA. E aí o que é que eu queria combinar com vocês? O próximo ponto, federalismo e lei de responsabilidade fiscal, eu vou deixar para a gente abordar na próxima aula. E aí eu já quero combinar com vocês a próxima aula, minha turma linda e maravilhosa. A gente agora vai passar uns dias sem ter aula ao vivo, tá? A nossa próxima aula ao vivo a gente vai fazer só no sábado da outra semana, dia 2 de março, 14 horas. A gente vai passar uma semana sem aula ao vivo. Eu vou divulgar no meu Instagram depois o calendário das aulas de março, né? Mas já bote na agenda, sábado, dia 2 de março, 14 horas, a próxima aula ao vivo. Eu queria pedir a todo mundo que não está inscrito no canal para fazer a inscrição, não paga nada. Clique aqui e faça a sua inscrição, queria fazer esse pedido. Se inscreva no canal. Queria pedir a todo mundo que compartilhe a aula com todo mundo que você conhece que está buscando estudar, gente. Tanta gente querendo estudar, não tem condições de pagar um curso. A gente está aqui de maneira gratuita com esse projeto, ajudando a galera. Me ajude a ajudar. E eu queria convidar quem vai fazer aí o bloco 4 a participar da minha turma discursiva. Na descrição do vídeo você clica e tem clica aqui para adquirir a turma discursiva. Você vai pegar todas as informações, o vídeo de apresentação. E qualquer dúvida que você tiver, dificuldade para pagar, você me manda uma mensagem. Manda uma mensagem, né? Para a gente conversar e ver como é que a gente consegue ajustar para que você possa participar do projeto e venha estudar. Maravilha? E agora, para a gente finalizar, como temos feito todas as aulas, aquele momento de partilha espiritual. Para quem está chegando hoje, não deixe de assistir as aulas anteriores. No final de cada aula a gente faz uma partilha espiritual. Eu trago uma passagem bíblica, né? Eu sou cristão, né? Eu sigo a Sagrada Escritura, né? Eu sou da Igreja da Cruz, né? Então você que está do outro lado, se você não tiver nenhuma fé, ou sua fé é outra e não quiser participar desse momento, tá de boa, pode fechar aí a transmissão. A gente se encontra no sábado, 2 de março, 2 da tarde ao vivo. Mas se você quiser, fique aqui. Eu separei pra gente conversar hoje, pra gente meditar uma palavra que está na liturgia da missa de hoje.
na parte dos Salmos, que é um salmo muito conhecido, que é o Salmo 22 ou 23, né? Conforme seja a Bíblia CNBB ou Ave Maria, né? E vou pegar só uma parte do salmo para a gente meditar. Leitura do livro dos Salmos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Que maravilha que é poder dizer que mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Que maravilha que é poder dizer que alguém me encaminha e restaura as minhas forças. Que espetáculo que é poder dizer que não me falta coisa alguma. Porque eu vou falar para vocês do meu testemunho de vida e que talvez seja parecido com da maioria de vocês. Durante boa parte da minha vida, eu sentia que me faltava alguma coisa. E a quase totalidade das pessoas que eu conheço tem um vazio interior. Você dizer assim, não me falta nada, é algo muito profundo. Quantas vezes você chega de noite, deita para dormir e tá com aquele sentimento de um vazio existencial. E o falta aqui não tem a ver com bem material. Às vezes a pessoa, do ponto de vista material, tem tudo que ela precisa, às vezes tem até em abundância, mas quando ela deita para dormir, ela tem aquele vazio, ela não encontra paz, ela não tem essa tranquilidade. E muitas vezes as pessoas buscam preencher esse vazio em outras pessoas. Algumas buscam preencher esse vazio em bebida, em droga, em atividade esportiva, em comida. Às vezes você percebe quando tem alguma coisa desregulada em alguém, né? Ih, rapaz, tá alguma coisa que não tá legal, deve estar atravessando um período difícil, né? Pô, tô num período complicado, tô sentindo um vazio muito grande, tô descontando na comida, tô descontando no trabalho. E é curioso. A gente não tem a sabedoria de entender o que está escrito aqui. Quando a palavra vai dizer não me falta coisa alguma, está me dizendo assim, estou totalmente preenchido. Porque eu tenho Jesus. A palavra está nos afirmando, que Jesus nos preenche em tudo. É um erro muito grande a gente buscar preencher aquele vazio com outras pessoas, jogando em outras pessoas um peso, criando uma expectativa que muitas vezes é irrealizável. Quantas vezes eu já vi pessoas se decepcionarem com outras porque elas criaram expectativas que jamais teriam como ser realizadas. Ah, porque eu pensei, você pensou. Você imaginou que o outro poderia fazer algo que de repente o outro nunca vai ter condições de fazer. É porque a gente está com um vazio tão grande, a gente quer preencher aquilo de tal forma que a gente fica criando cenários ideais que nunca serão confirmados. E é uma sabedoria muito grande e é um ato de fé eu entender que só existe alguém nesse mundo capaz de preencher integralmente esse vazio interior que tem no ser humano, que é Jesus Cristo. Eu me lembro de certa feita, uma pregação, o padre dizia, não me lembro se era Padre Léo ou se foi de Padre Roger, dizendo que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas dentro de nós tem um vazio que é feito para ser preenchido com Deus. Padre Léo, é uma pregação chamada Como Bambus no Getsemane,
Quem quiser depois joga no YouTube assim, Como Bambus no Getsemane. É uma pregação extraordinária de Padre Léo. Pode jogar no YouTube. Como Bambus no Getsemane, Padre Léo. Extraordinária. Existe um vazio que precisa ser preenchido por Deus. E esse salmo me lembra a oração de Santa Teresa d'Ávila, que é extraordinária, que eu vou ler para vocês. O nome da oração é Só Deus Basta. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Porque Jesus é esse pastor que conduz e que não falta coisa alguma. Quando eu passei a viver essa fé, criei essa intimidade com Jesus, eu passei a realizar essa palavra, de que Deus basta. Que quando eu sinto a presença de Deus, não me falta nada. Pode estar me faltando, às vezes, alguma coisa material. Pode estar me faltando, às vezes, alguma coisa afetiva de uma relação que está ruim, que eu queria melhorar no trabalho, na família, nisso ou naquilo. Mas quando eu percebo a minha amizade com Deus, o quanto Ele me ama, isso me preenche de tal forma que eu digo, eu não estou só. Não me falta mais nada. E se aí eu procuro seguir o ensinamento cristão, eu transformo a minha vida. Então o que eu queria deixar para você aqui como meditação, para a gente concluir esse nosso encontro, é de que maneira você está preenchendo o seu interior. O que é que você está buscando para lhe completar? Cuidado, você pode estar buscando em uma pessoa o que essa pessoa não tem como te dar. E aí você pode estar sendo injusto com ela, você pode estar gerando expectativas que não são realizadas, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, talvez vai frustrar essa pessoa, você vai criar um clima difícil nessa relação. Só Deus é perfeito. Só Jesus é capaz de nos preencher de tal forma que a gente diga, não me falta coisa alguma. Então que você possa criar essa intimidade com esse Deus, entregar tudo para Ele e deixar Ele preencher todo o seu espaço interior. E acredite, uma pessoa que é preenchida por Deus, que se sente amada, que se sente plena, é uma pessoa muito melhor e que inclusive passa a conviver muito melhor com as outras pessoas. Quando você se encher de Deus, vai melhorar o seu relacionamento familiar, de trabalho, de tudo. Tenha certeza disso. Essa é a meditação que eu queria deixar para vocês. Agradecendo mais uma vez por estarem aqui. Faça a inscrição no canal, compartilhe a aula, adquira a turma discursiva e a gente se encontra ao vivo na próxima aula. Fiquem com Deus, tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!